Bom dia e sejam muito bem-vindos a mais um Depois do Nexus especial de MSI 2018. Acabamos de ver a EVOS fazendo 3-1 para cima da Supermassive e se classificando aí para a fase de grupos desse nosso MSI. E hoje aqui nós vamos debater tudo sobre essa série melhor de 5 com meus convidados maravilhosos. Tenho aqui Shep. Curtiu a série, Shep? Curti, achei bem legal. Não deu tempo de vir pra cá, eu ia pegar uma plaquinha e escrever, eu avisei. Ah, meu Deus. Vai não pode errar disso agora até o fim do não jogo. pode Nunca errar. mais acerto uma. Cobre. Mas realmente me surpreendeu muito, né? Eu não esperava que fosse dessa maneira, achei que seriam jogos apertados, bem intensos, mas realmente a Supermassive se afobou muito, foi bem dominada pela equipe da VCS. Vamos falar bastante sobre isso com ele, o homem dos números, Skit, que estava aqui acompanhando com a gente desde o começo, que vai fazer a série de amanhã também, que vai dar essa segunda vaga. E aí, Skit, bom dia e curtiu o jogo da EVOS? Bom dia a todos acompanhando. Eu curti, eu achei o jogo deles muito sólido, mas a Supermassive desapontou. A Supermassive, desde o primeiro jogo, já mostrou muitos erros. E, claro, meu preciso de STV, que é sempre meu convidado de honra aqui depois do Next, quero você fixo aqui, vem todos os dias. Muito obrigado, Kishin, eu venho sim. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. E o Idin é bom, hein? É bom demais. Nossa. E eu tô acompanhando o Skit um pouco nessa, porque a Supermassive surpreendeu negativamente, deixou bastante a desejar, e acho que fica até uma tristezinha ali no fundo, porque foram eles que eliminaram a gente. Sim. Queria que eles tivessem feito um pouquinho mais bonito. Bom, e você aí de casa, curtiu a EVOS? Ou achou que a Supermassive também poderia ter tentado mais, poderia ter sido melhor? Manda pra gente com a hashtag Depois do Nexus lá no Twitter, beleza? Sua mensagem vai aparecer aqui. Então, vamos que vamos falar do começo dessa série, primeiro jogo da melhor de 5 na tela. Primeiro jogo, JSTV, onde eu senti que a Supermassive parecia que não tinha estudado muito a EVOS, porque deu muita liberdade para os principais campeões e zona de conforto total, a Camille, o Ezreal, o Taric, tudo que a EVOS demonstrou na sua liga que foi bem. Concordo, acho que talvez um pouco de não ter preparado tanto, eles tiveram um dia, desde que eles souberam qual seria o adversário deles, agora até poder jogar a partida realmente, enquanto a EVOS teve a possibilidade, a oportunidade de assistir todos os jogos do play-in, tá sempre se preparando contra dois times, um pouquinho mais de liberdade enquanto os outros times estavam jogando, mas acho que o primeiro jogo, dentro do que... vendo agora, realmente foi um jogo que não foi tão legal, mas pro começo da série, pro começo de uma série melhor de 5, ainda me parecia que o Supermassive estava estudando o adversário, teve alguns pontos muito fortes, era bem possível a Supermassive ter vencido a partida, principalmente depois desse Barão, um Barão bem complicado, acabaram perdendo todos os buffs, e o Vladimir crescendo, né, o GBM crescendo com o Vladimir, então pra mim, depois disso, tinha toda a cara que a Supermassive ia conseguir finalizar o jogo, e aí que começaram a aparecer os problemas, mas ainda parecia reversível. Skit, porque foi um jogo muito rápido, muito confuso, muitas lutas, toda hora todo mundo brigando. Foi bem estilo Marines que a gente tá acostumado a ver. Só que o Stomach com o Kindred ia sempre pegando objetivo, foram dragões atrás de dragões, Arauto, Torre. Então você via que tava uma Supermassive melhor estruturada pro jogo, mas eles não conseguiram isso. O early game foi muito legal, né? Que os dois times trocavam tudo. Tinha jogada no bot e jogada no top, cada time ganhando sua vantagem, daí levava dragão, como você falou, torre, etc. Mas quem acabou pesando nessa transição de mid pra late game foi o FabFabulous, que morreu uma, morreu duas, morreu três, tudo sozinho, avançado, e eles perdiam vantagem, eles perdiam timing, eles perdiam ritmo de jogo, e aí você foi segurando, foi virando, até o momento que eles conseguiram explodir em cima do Supermassive e não tinha mais como voltar. Tem até uma jogada, né, Shep, que a gente comentou, que ele morreu, abriu um espaço pra fazer o Barão, Sim. Aí eles fizeram o Barão e dali eles conseguiram a vitória no jogo. Foram uma série de erros de ambos os lados, né? Tanto a EVOS quanto a Supermassive. O erro mais comum dessa partida foi a extensão. Todo mundo estava indo muito à frente, aí de um lado você tinha um tanquente que levava todo mundo, do outro lado você tinha duplo teleporte, então todo mundo se fechava o tempo inteiro, se estendia demais, e aí ficava naquele vai não vai,
todo mundo no início do jogo, como a gente comentou aqui, tiveram diversas batalhas que não paravam e parece que a Supermassive abraçou essa super agressividade, mas eles não souberam conduzir da melhor forma possível. Já a equipe da EVOS estava jogando do jeito que eles sempre jogavam. Essa agressividade é característica, a gente viu isso em todos os jogos, executaram muito melhor e a equipe da Supermassive acabou dando essas deslizadas porque não sabia como conduzir esse ritmo frenético o tempo inteiro. O único jogo que eles não tiveram ritmo frenético foi o segundo e eles perderam. Sim. Né? Eles não conseguiram mandar também porque não tinha, acho que, um carry na jungle, assim, do jeito que a gente viu o Idin jogando as 2 partidas de Graves. Mas, já teve o que a gente podia ver desse jogo? Depois dessa partida, foi 1-0, né, pro time da EVOS, mas o que você tirava de conclusão das 2 equipes por ser a primeira partida? Acredito que, em primeiro lugar, a Supermassive mostrou que tinha alguns problemas que a gente já tinha detectado, que era cada um querer jogar muito por si só, não ter toda uma comunicação muito bem feita quando se trata de macro, de mapa inteiro, porque quando o Stark pressionava, o time dele, a EVOS, estava consciente, sabendo que precisava pelo menos forçar uma ultimate, forçar alguma coisa para jogar do outro lado do mapa, enquanto o time da Supermassive, o Fabulous, não estava conseguindo responder, reagir a isso da maneira correta, e de novo, que eles iam tentar aproveitar, abusar dos grandes jogadores que eles têm, principalmente do GBM. Enquanto pelo lado do time da EVOS, acho que deu para sentir que, apesar de a gente esperar muita agressividade, é um time muito mais organizado do que a Marines. É um time que, até pensando um pouquinho mais para a fase de grupos, eu não espero que eles tenham toda aquelas estratégias diferentes, mas que são capazes de vencer dessa forma que eles jogam. E Skit, só pra gente terminar esse primeiro jogo, o que você achou do Kindred? Olha, não muito. Não muito. É o ritmo que a gente espera, né? Forçando bastante, sendo rápido, conseguindo farmar, levando objetivo. Mas na hora de teamfight, eles não utilizaram bem o ultimate. Eles usaram para contestar o objetivo, até que relativamente bem. Mas não foi o Kindred que eu esperava, sabe? Que domina, que chega no late game, é um carry absurdo. Na minha solo kill, o Kindred dá 2 auto-ataques e explode minha cabeça. Agora ali não tava matando ninguém, não tava conseguindo dar dano não. É que pra subir o dano, ela precisa roubar a selva adversária. E precisa de espaço pra isso, as lanes precisam ganhar pra fazer isso. E todo lugar que tinha marca, tava lá o Trundle, não deixava, fazia o campo da marca, né? Que agora vai mudando por tempo, né? Agora não, já faz um tempo. Kindred depende muito do time. O time tem que estar bem pra Kindred ir bem. Vê como nos detalhes ainda vai girando em torno do Jhin. É isso mesmo. Então, vamos para o segundo jogo, pois a EVOS tinha vencido, mas como a gente tinha comentado, o Supermassive parecia bem, estava organizada, e aí invertem-se os lados e nós vemos uma outra Supermassive e até mesmo uma outra EVOS, né, Champ? Porque o estilo de agressão, First Blood sai aos 16, 17 minutos aí, ó, foi agora, então o estilo de agressão foi totalmente diferente. Desde os Pixie Bans, né, foi uma coisa um pouco estranha, a EVOS deu umas prioridades de escolha de banimento, como por exemplo, tirar a Karma ao invés da Kai'Sa, e a Kai'Sa deitou e rolou na partida, o Zeytnot conseguiu fazer o que ele precisava, Isso aí ficou foi seguro. misclick. Então deve ser. Tá Ele do lado apertou o ali, K, ó. Tá do apertou o K e filtrou, né? Ele, é Kai'Sa, e foi da Karma. Só pode, porque realmente deixar uma Kai'Sa passar no lugar de uma Karma. Eles ainda pegaram o loop anti-burst, então ela estava completamente segura. Foi um jogo onde o Vladimir fez uma grande diferença. E do outro lado, baniram tudo da rota do meio. E aí ele teve Rise, Sim. baniram tudo dele. E aí ele teve que ir para um Victor que também não desempenhou bem. Apesar da rota inferior ser muito boa, ser uma Caitlyn Morgana, eles não tiveram condições de dar combate a uma Lulu com a Kai'Sa. E aí acabou. O jogo deu embolada também, eles em alguns momentos ficaram próximos, mas o Supermassive, como momentos como esse, soube utilizar melhor a composição para poder estourar a teamfight. Em mais um momento onde a gente vê o Snowflower, mesmo sem um campeão de criação de jogada de ofício, ele estava dando flash para fazer jogada ofensiva e defensiva. Incrível. É o estilo dele, né? Sim. E aí, Jesse, onde você acha que o time da EVOS conseguiu, da Supermassive conseguiu levar à frente? Foi da composição mesmo? Foi desses picks? Foi na Lulu? Ainda levando um pouco a minha expectativa do que eu tinha pra essa série. Primeiro jogo tinham tido alguns deslizes por parte da Supermassive, Fabulous não foi bem. Nesse jogo, pra mim, eles tinham resolvido isso. Eles conseguiram fazer um draft muito melhor, ainda passou a Kai'Sa, que ajudou bastante, mas a forma que o time do Supermassive estava jogando, a estrutura que eles iam para as lutas, jogando muito bem o flanco com o GBM, pra mim tava um time mais estruturado e mais perto do que eu esperava ver. E ainda eles conseguiram mostrar que tinham entendido um pouco os problemas do jogo 1 pra tentar resolver no jogo 2, principalmente por conta do Fabulous, trocar pro Ornn e tudo mais. Só que acabou que foram muitos pequenos errinhos ainda da EVOS em deixar alguns momentos, em deixar algumas vantagens e alguns jogadores da Supermassive brilhando. Essa jogada, o Snowflower dá uma salvada, consegue garantir 2 eliminações e o GBM também cresceu muito. Isso também tendo o trabalho do draft que
a Evo estava com uma composição que demorava muito para crescer, que tinha um começo de fase de rotas lento, então foi isso um pouco que a gente sentiu. A primeira volta à base, tanto do Victor como também do Shen, são um pouco mais demorados, você demora para conseguir ter uma primeira pressão de rota, então acho que isso acabou atrasando bastante esse comecinho de jogo que a gente viu ser mais rápido da Evos. E era uma Supermassive que a gente já esperava, né? Que pelo menos começou a demonstrar uma Supermassive melhor, uma Supermassive com um pouco mais de pressão, jogando mais pra cima, indo mais atrás, controlando mais o adversário, como eles controlaram todo mundo na fase de grupos dentro da fase de entrada. Parecia a Supermassive da fase de grupos um pouco mais realmente, mas acho que esse jogo foi ruim pro GBM. Que ele achou que ele podia fazer qualquer coisa. Ele achou isso a série inteira, né? Esse jogo ele atrapalhou o terceiro jogo. Atrapalhou o terceiro jogo, foi ruim pro próximo. Foi aí onde ele começou a tiltar. Foi Esse jogo. Assim, ele jogou bem esse lance dele matando a Caitlyn, é sensacional, Dando os porque ele três. sabe... Isso mostra que ele sabe perfeitamente o dano que ele tem. De poder flechar, levar e bater no seu adversário. Mas assim, ele tava fazendo isso muito, porque você tinha o Ele respaldo fez a de build ter... pra isso também, né? Tem a build pra isso e você tem a Kindred, se der errado, ou a Lulu se der errado também. Conseguem salvar ele muito fácil. Mas não foi o que aconteceu no terceiro jogo, ele acabou pesando muito por causa disso. E nesse foi o jogo da Supermassive desde o início, que permitiu que ele chegasse no ponto do pico pra fazer esse tipo de jogada. Bom, então vamos pro terceiro jogo, porque Supermassive vai empatar, vai deixar a série dando aquela resetada, os lados vão inverter novamente, a Evos vai pro lado azul, e aí começou a se tornar uma série só da Evos. Porque o Idin cansou de ir de Trundle, falou, gente, eu vou de Graves agora, vou mostrar ao mundo o meu Graves aqui, né, e... Cara, ele chegou a abrir 4 níveis por muito tempo pra cima do Stomach nesse jogo. O GBM, que era o cara que eu acho que tinha que ajudar, empurrar a rota do meio, já que ele tinha conseguido vantagem, tinha conseguido o abate, e sair pra proteger o rio, pra proteger a entrada da selva, ele ficava tentando o dive, ele ficava tentando um x1 pra cima da Cassiopeia, baixou uma torre, e GSTV, não dá, né? Acho que foi muito uma coisa pesando o fator psicológico dos jogadores da Supermassive. O Stomach não estava fazendo uma boa série, Fabulous, depois do primeiro jogo que teve um carry, foi colocado de lado para fazer uma função mais de tanque, esqueceram a rota dele, deixaram ele mais sozinho mesmo. Enquanto o GBM parece que ele e o Snowflower começaram a sentir a necessidade de ter que carregar essa série. Eles precisavam, por tudo, levar esse jogo. E é até interessante porque no jogo anterior, no jogo 2, eles baniram Cassiopeia e Azir quando eles já tinham o Vladimir. Eles escolheram não fazer esse matchup. E no jogo 3, já tinha Cassiopeia na segunda rotação do time da Evos, e eles escolheram o Vladimir em cima, e acabou que não deu certo. A gente via, o Vladimir, ele ia demorar bastante para conseguir anular a Cassiopeia, porque quando ele entrava nesse comecinho de jogo, até os 15 minutos, ele não conseguia matar a Cassiopeia em um combo. E aí ele parecia que levando um pouco o momento do jogo anterior, começou a querer demais, ele começou bem, conseguiu uma eliminação sozinho, mas depois ele foi se perdendo, e aí realmente o resto do time não tinha mais quem fosse levar isso, até por conta da composição, né? Era uma composição bem independente do Vladimir, tinha muito kite, muita forma de recuar, o Ezreal, a gente sabe que demora pra entrar no jogo, mas também não é pra ter tanto burst, contra uma composição de dano muito rápido do time da Evos. Uma coisa que é muito recorrente, e não é a primeira vez, e não será a última que acontece, essa é a questão que o GSTV abordou. Quando você tem coreanos em um time fora da Coreia, quando eles são uma grande referência, e o time começa a perder, é muito comum, isso já aconteceu aqui, inclusive no cenário brasileiro, que eles se sintam com a responsabilidade de resolver o jogo. De querer carregar. E aí eles partem pra cima sozinhos e começa o desespero. Não vou citar nomes, mas isso já aconteceu diversas vezes, né? E a gente vê isso acontecer mais uma vez. Foi claro o objetivo do GBM dele querer partir pra cima. Ele foi 1, 2, 3 vezes tentar conseguir esse dive pra garantir o abate, pra ele se fortalecer, sendo que a gente falou dentro do jogo. A pressão que ele tava conseguindo era pra liberar a selva, pra aumentar esse potencial. E aí o que ele faz? Ele entrega um double kill nas mãos da Cassiopeia, ela fica cada vez mais forte, perde pressão de selva do outro lado, cresce pra caramba o Graves, acabou o jogo, não tem mais o que fazer. O ponto da primeira jogada, que eu até acho que ele não tava errado. Ele pegou level 6, a Cassiopeia tava 5. A Cassiopeia não tinha 100% de vida, tava com 70% ali por cento de vida, e ele tinha incendiar. Eu acho que ele Não, ele demorou não muito tinha pra dar a incendiar. poça, ele levou muito dano da torre. Ele levou muito dano, ele deu o combo, ele vai, flash, né, consegue o E, o ultimate, todo o seu combo junto. E aí quando estoura tudo, que o Jesse falou, estoura tudo, ele não é um Vladimir level 18 com tempo de recarga pra dar o E depois de 2 segundos de novo, pra dar um Q depois de 2 segundos de novo. Vai demorar. E aí ele deu o bush, não conseguiu, Cassiopeia, veneno, recupera a vida e mata. E aí eu acho que ele levou o time junto, né, Skit? Porque o Stomach chega com uma jogada totalmente errada. É engraçado, essa composição do Supermassive é uma composição de 2 itens. Fechou 2 itens no Vlad e no EZ, com 20 e poucos minutos, que é
relativamente rápido, você estoura, daí você consegue atropelar o time adversário. Só que era aí, ó, só não 20 perder o minutos. late game. Então, era só não perder o early game. Eles Exatamente. perderam completamente o early game. Perfeito. GBM, essa jogada do início, assim, vamos ser honestos com ele. Duas Ele jogadas ainda. Então, ele jogou o play inteiro, o MSI inteiro dessa forma de Vlad. Sim. Lembrar o primeiro jogo dele de Vlad contra o Dire Wolves, que ele fez a mesma coisa, tava divando em time qualquer, ia pra cima, se jogava, se matava, e não dava certo, só que a Dire Wolves não era boa o suficiente pra retrucar. Aqui a EVUS soube responder, soube bater de frente, e não deixou ele crescer, não deixou ele jogar nesse estilo abusivo de Vlad. Nas duas jogadas tinha alguém chegando. Sim, Na primeira foi o Jhin, na segunda foi o Rom, então eles estavam preparados, eles já tinham estudado aquela questão, já tinha visto o time da Supermassive jogando, já sabia o que o Ele sabe que o o GBM GBM podia é fazer. louco. Já tinha jogado duas de Vladimir, né? Já tava só usando o Vladimir, então era uma coisa de só se preparar, eles viram o nível 6 antes, tinham a chamada do time para reagir. Então, realmente, mas ainda eu coloco muito naquela questão de, eu acho que se você fosse pensar, ele não precisava, era a composição dos dois itens, só que nessa sensação dele precisar carregar, acho que ele tava assim, preciso achar qualquer janela, preciso ir pra cima de qualquer jeito, e acabou indo no momento que não precisava. E o Shepard até tinha comentado, né? Vai vir Vladimir. Aí passou o quarto pick, ninguém deu ban, tava na cara, não tinha muito segredo que ele ia sair desse Vladimir. O Stark também fez uma grande partida de Ornn, acho que as duas últimas, né? Essas duas últimas, ele foi muito bem com Ornn. Achei o Slay o mais fora de todos. É ok. Ele jogou. Ele não brilhou, não teve espaço. Eu tô indo bem mais contra Zayt e Snowflower. Interessante, indo agora pra fase de grupos, pra um MSI de atiradores, Nossa, ele vai sofrer horrores. vai sofrer demais. Né? Só Vai tem ser... lenda de atirador nesse MSI. É. E ele. Como assim? Como E ele, assim? boa, Ele? E ele é muito bom de atirador AP. Vamos ver ser. se ele volta a jogar de Ziggs, aí aparece, né, monstro. com uma surpresa. Bom, mas aí a EVUS abre 2-1 e fica a um passo de vencer a série. E nós vamos para a quarta partida, onde invertem-se os lados. E, meus amigos, o que acontece que a Supermassive deixa a GSTV a mesma comp? Complicado. A Bem Cassiopeia de novo, o Ornn de novo, tudo igual, o Alistar. Pra mim, uma explicação que se tem desse tipo de escolha é porque você já viu tudo que eles estão fazendo, Sim, você já viu o que você errou, o que você acertou e como que você pode resolver isso, como que você pode ganhar disso em seguida. Só que o grande ponto desse quarto jogo não é a escolha, não é dentro da partida, é o mental, é a cabeça. Porque nos dois primeiros jogos, pra mim, tinham sido muito bons pro time da Supermassive. Mesmo perdendo o primeiro, acho que tinha sido um jogo pra eles aprenderem. E depois o terceiro e quarto, o terceiro quebrou a equipe de uma forma que eles não conseguiram voltar pra esse quarto jogo, que eles sentiram muito. Tanto é que as escolhas começam a transparecer ainda mais isso. Esse Trash pro Snowflower, sendo que é o melhor campeão dele, só que talvez teria outras escolhas melhores para ele usar, talvez ele poderia não utilizar esse Trash, então acho que já foi muito pro conforto, acho que eles sentiram que não estava dando para ganhar e acabaram transcrevendo isso pro jogo. E aí, Skit, zona de conforto de novo. O Idin. Ah, beleza, você picou Olaf, Forte Pick, tá bom. Eu vou de Graves de novo e passeou mais uma vez pra cima do Stomach. Muitos momentos do jogo, ele ignorava o Stomach. O Stomach vinha com marchar pra cima dele, ele, tá bom, sai daqui, eu vou bater em outro cara e matava. É engraçado que eu fico curioso pra fase de grupos, de como isso vai evoluir pra lá. Não sei se as pessoas vão olhar e falar, não posso deixar o Graves dele, ou eles vão falar, eu tenho um Peanut no meu time, eu não ligo pra isso, vou fazer qualquer coisa. Mas, de qualquer forma, é um Graves muito bom, ele mostrou um domínio do campeão, e não só o domínio dele do campeão, mas o time pra rodar com isso. De trabalhar com os timings, com as rotações, com a visão que ele consegue colocar, com a agressividade que ele tem, né, e com todo o time indo pra cima constantemente. É bem legal de ver como ele dominou a série, dominou esse jogo de uma forma assim que eu não tinha visto em muito tempo. Ele não vai ter caçadores fáceis lá, não. Virat, Carça. Então. A coisa pra ele tá complicada. E Jhin contra Carça vai ser legal. Vai, Idin contra Carça. Torcer, né, pra não ser MLXG. Pode colocar a minha LXG. E aí, chefe? O que você achou de mais uma partida do Idin que eu quero ver ele jogar de Jhin ainda? Assim, ele é muito bom. Ele não vai jogar de Jhin, mas ele é muito bom. Mas ao mesmo tempo, nessa questão de saber como utilizar, que os kits estão falando, eu acho que a equipe da EVUS, eles sacrificam demais quando não é necessário. Às vezes que eles pegaram um Barão, eles aproveitaram muito pouco, porque eles faziam essa jogada de sacrifício de morrer 4 para um cara chegar do outro lado da rota e levar 1, 2 torres, e aí você perde todo o potencial que você podia trabalhar com mais paciência. O tempo inteiro a gente via jogada de sacrifício, morriam 2, morriam 3, para chamar a atenção de um monte de gente, para alguém poder ter, na minha opinião, conquistas que foram poucas. Para mim, eles poderiam fazer mais.
Não sei se for afobação ou se eles têm esse ímpeto de buscar batalha o tempo inteiro. Nesse jogo a gente viu mais de uma vez momentos posteriores, né? Porque o Idin ele demorou de morrer, mas em momentos posteriores ele acabou se sacrificando algumas vezes, se jogando no meio de 3, 4 jogadores, porque ele sabia que ele ia causar muito dano, ia demorar um pouco, mas ele ia ganhar tempo para outra pessoa poder progredir. Eu acho que deu certo agora, mas quando times mais experientes, eu acho que eles conseguem armar isso, sair, eliminar sem perder tanto. Isso quando eles não sacrificam pessoas, mas sim, às vezes, muitos recursos. Sim. Porque durante a maioria dos jogos, o early game deles parecia que eles estavam sempre fazendo de tudo para ter qualquer tipo de vantagem, qualquer tipo de ganho. Então, bem comum, dives na rota superior, muito flash, Sim. sempre utilizando flash para garantir uma eliminação, que às vezes você fala, beleza, mas o que você vai fazer com essa eliminação? E muitas vezes eles não conseguiam fazer nada, mas era uma eliminação, era uma pequena vantagem, e depois eles acabavam conseguindo construir. Então concordo, talvez contra times mais experientes, isso aí pode ser um espaço para punir. Eu até brinquei com o chefe porque parecia muito que a Moscow 5 fez naquela época, que era viu campeão, mata campeão, né? Eles olhavam pro cara, flash e mata, não importa quem é, na frente eles tentavam de tudo. Naquela época nem tinha macro direito, era só pancada. Era só pancada. E Skit, e vendo ainda por cima, aí dá pra perceber como a Supermassive estava, eu não vou usar o termo tiltado, mas como eles estavam mal psicologicamente, até como já você falou, o mental tava, a GBM foi mal demais com a Karma, sabe, não conseguia entrar, o Fabulous sumiu. Fabulous não conseguia jogar, errava mecanicamente, errando corrida sombra, errando. Ele sumiu a série toda, né? Parece que perderam a confiança, né? Perderam a O confiança. GBM jogou jogo 3, jogo 4 fora de si. Esse último jogo do Fabulous acho que foi o pior dele e olha, pra ser o pior dele de hoje, foi realmente bem ruim. Começou com aquele flash errado que o Shep falou ali no replay da primeira teamfight. Dali pra frente não conseguiu encaixar nada, mas essa Supermassive estava fora, mas créditos pra EVOS de conseguir impor seu ritmo. E sobre o que os dois falaram de realmente fazer essas trocas, assim, são equipes diferentes, mas a Marines também fazia esse tipo de troca, só que eles conseguiam forçar o seu adversário a entrar no ritmo. E foram quando eles conseguiram as vitórias, quando eles forçaram o time a entrar na loucura. Não acho que a EVOS tenha um ritmo tão forte, tão pegado. Eles vão ter que realmente tomar um pouco mais de cuidado, mas se eles conseguirem forçar o seu adversário a entrar no seu jogo, ainda é uma ótima arma para vitória. Bom, um jogador que foi novato ano passado naquele time da Marines, hoje é o homem de ferro aí do time, né, da EVOS. Melãozinho tá lá com o Stark, vai conversar com ele um pouquinho. Melãozinho, traz o Stark pra gente aí. É isso aí, Tichinha, estamos aqui com o Stark. Acabou de se classificar para a fase de grupo do MSI, uma grande partida. Falar sobre essa consolidação do Vietnã como uma região forte. Provar agora que não era só Marines. Eu quero saber como ele se sente representando a região dele. First of all, congratulations. This win, in my opinion, tells us that Vietnam is a strong region. That was not Marines last year. The Vietnam as a whole is a strong region. How do you feel about representing your region right now? Đầu tiên là chúc mừng về chiến thắng vừa rồi. Và cái chiến thắng rồi khiến cho anh ta cảm thấy rằng là Việt Nam là một khu vực mạnh. Chúng ta không chỉ có Marine mà chúng ta còn có nhiều đội mạnh khác. Vậy thì cái cảm giác của em như thế nào khi vừa thể hiện được cái điều đó ở đây? Thì em rất là tự hào về cái khu vực của cái màn trình diễn của đội, vì như thế là cho thế giới thấy là Việt Nam có nhiều hơn là không chỉ là Gigabyte Marine. So when we show the world that Vietnam is not Gigabyte Marines, it's us, I'm extremely proud. Mano, ele disse que sim, mostramos pro mundo que Vietnã não é só a Gigabyte Marines e que ele tá muito orgulhoso disso. Agora saber um pouquinho do jogo dele, porque no passado ele era um jogador que sofria muitas críticas e agora a primeira partida, por exemplo, de Camille, ele foi muito bem, mostrando um jogador muito sólido. You told me 2 days ago that now you have more resources and you played really well as Camille in the first game. You evolved a lot, so tell us about this path, about getting more resources and being more a carry player. Hôm bữa thì em có nói rằng ở EVOS thì em có thể được nhường nhiều tài nguyên hơn, và ở trong ván 1 thì với Camille em đã thể hiện điều đó. Vậy em có thể nói thêm về cái việc mà dùng tài nguyên của EVOS dành cho em ở trong một số ván đấu được hay không? Thì cái việc mà khi mà em được dồn tài nguyên thì cái bản thân của em có lối đánh rất là khá là nguy hiểm, nên là em có thể lăn cầu tuyết rất là tốt. Vì vậy khi mà team có thể nhường tài nguyên thì em có thể dễ dàng gánh trận đấu. So whenever I have the resource, I will be extremely aggressive, and I believe I can always snowball if I have the advantage. So whenever my team do that, we will win.
Ele disse que sempre que ele tem vantagem, ele tem mais recurso, ele vai conseguir snowball, ele vai conseguir ficar na frente, então sempre que o time dele quiser, ele vai conseguir jogar dessa maneira. Agora, para finalizar, saber quais as expectativas dele pro grupo, tem muitos times fortes, ele já jogou uma fase de grupo de MSI, então que ele pode ali, ele e o Slay contar para os seus companheiros de como vai ser. So, about the group stage now, what are your expectations? What can you and Slay tell the other players that are new, are rookies on this kind of stage, and what do you think is going to happen? Vậy thì sắp tới vòng bảng á, em và Slay sẽ làm gì để cho những cái người đồng đội mà những người chưa trải qua được vòng bảng của MSI có được cái sự chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn này? Thì em nghĩ là bọn em sẽ tập luyện thật tốt và luôn tin vào đồng đội của mình để tự động viên nhau. So first of all, we will train our hardest and we're gonna tell each other, everyone, that you have to trust your teammate. Bom, ele disse que ele e o Slay vão passar para os seus companheiros, que você tem que confiar no seu time para poder ir bem e que ele vai tentar dar sempre o seu melhor aí na fase de grupos. Thank you very much, congratulations. Tichinha, vai contigo. Valeu, Melozinho. Valeu demais. Boa entrevista com o Stark. E aí, GCB, claro, um ano com outro jogador, né? Demonstrou jogar bem agressivo. Tanto Johnny, Shen, Camille. Soube jogar com o que precisava. Ele era o novato, né, do time no ano passado, eu acho que realmente conseguiu evoluir bastante, mudou um pouco a característica dele, só que eu acho que hoje também não mostrou tanto assim. Hoje o primeiro jogo de Camille jogou muito bem, mas depois o time acabou precisando dele mais pro tanque, mais deixar realmente tirar o foco ali da rota superior, então acho que ele fez o que o time precisava. Vamos ver agora na fase de grupos. Skit, a estrela é o Idin, mas acho que é sempre bom poder contar com um jogador que tá ficando mais completo na sua rota, né? Eu já vou um pouquinho contra o GCB, que acho que o jogo 3 e 4 dele foram muito bons. Por mais que foram em tanques, não sei, não o principal carry da sua equipe, ele tava ali, o time de TP dele foi bom, ele tava presente. Ele só errou não, só impediram um ult dele, o resto ele encaixou todos. E encaixou bem, mas também, né? do timing com a sua equipe, assim, tá? Mas o ponto de tanque, quando você olha olha o jogo, até eu. Mas quando você olha um tanque, é o timing dele de TP que ele consegue chegar e o impacto das suas jogadas. Sim. E as primeiras jogadas, que é onde começou o snowball, antes de ficar fácil que até o GSTV acertava, foi ele que criou e foi ele que acertou. Então é legal de ver o jogador com timing tão bom. Vamos ver como ele se desenvolve contra, obviamente, top laners melhores. Os grandes top laners que vão estar aí nessa fase de grupos, né, Shep? E aí, você acha que o Stark pode ter um bom desempenho contra esses top laners? Eu gostei do jogo dele, achei que o Stark chamou bastante responsabilidade. O jogo 1 foi muito bom. Depois, o jogo 3 e 4 também ele conduziu muito bem. Eu adorei o modo como ele conduziu o Ornn. Mesmo contra um Brown, ele estava acertando os momentos certos dos ultimates, só cancelou uma vez, como eu falei com o Inquebrável, foi na rota do meio. Ele realmente conseguiu um bom desempenho. Eu acho que sim, ele pode ser uma das referências para a equipe, não de gameplay, mas de ser seguro. E você até comentou durante o jogo que ele era um dos jogadores que mais sofria quando ele ainda era muito inexperiente, e agora ele realmente me pareceu ser uma referência na equipe, que ele estava necessário, no lugar certo quando ele é necessário, fazendo as jogadas corretas. Então, aderindo a sua piada aí, ele deixou de ser a Mark 1, aquela armadura horrível, agora ele está com a Extremis, com a armadura melhor do Homem de Ferro. Esse cara é muita cultura, né? Bom, amanhã nós teremos Gambit contra Flash Wolves, a partir das 8 horas da manhã. E eu quero saber rapidinho de vocês aqui, placar, GSTV. Tem que falar? Não, tem bom. sim. 3-0 Flash Wolves. Vai ser tranquilo. É muito superior? Eu acho que sim, acredito que sim. Skit. Se der ruim é 3-1 Flash Wolves, mas se não é 3-0. Tá bom. GSTV? Desculpa, GSTV Shep. de novo? 3-0 Flash Wolves. Boa, obrigado. Skit? Não, brincando. Shep? O lado profissional, 3-0 Flash Wolves. O lado torcedor, 3-1 Gambit. Tá bom, então, obrigado. Tem que torcer muito. Tem que ser muito torcedor. Mas muito obrigado a vocês três. Lembrando que hoje, a partir das 6 horas da tarde, tem retransmissão dessa série Melhor de 5. E amanhã, 8 da manhã, estamos de volta com o Gambit contra Flash Wolves, dando a última vaga na fase de grupos. Obrigado, bom dia pra todo mundo e até amanhã. Valeu!